Na página 284, nós estamos falando aqui sobre a hidrografia, onde você vai estar lendo o texto abaixo e depois vai estar respondendo o que se pede. Então, leia esse texto e, em seguida, de acordo com os dados que estão no texto, você vai responder. Indicando a extensão de cada rio citado, então você vai estar respondendo aqui a extensão do rio Nilo e a extensão do rio Amazonas. O que é a nascente de um rio, você também vai estar encontrando no texto. A nascente do rio Amazonas localiza-se na Cordilheira dos Andes. Quanta altitude ela situa-se ao nível do mar? E você vai estar justificando. Ela está nos contando aqui, certo? Certo, ó, tá vendo? E você vai estar explicando, justificando essa resposta. Se sim ou se não, e onde é que ela fica. Na letra D, você vai estar descrevendo, vai descrever do texto uma informação sobre o volume de água que o Amazonas despeja no mar. Também está no texto falando sobre essa quantidade, esse volume de água que o rio Amazonas despeja no mar. Na página 285, nós temos aqui uma leitura quando está falando sobre a bacia do Rio São Francisco, a bacia do São Francisco. Está falando aí sobre o Rio São Francisco, alguns outros rios afluentes e a importância econômica da bacia do São Francisco. Para, em seguida, na página 286, vocês estarem respondendo aqui, onde você vai estar completando o esquema a seguir com as informações sobre o Rio São Francisco, sobre a bacia do Rio São Francisco. E para completar essas informações, você vai ter que ler a página 285. Nome carinhoso dado ao rio, nascente e foz, você vai dizer onde é que ele nasce, onde ele deságua, a área que ele ocupa, os estados que ele percorre, qual é a importância para a economia da região Nordeste, você vai estar dizendo, tudo isso vai estar dizendo lá no texto, a importância na história do Brasil, por que ele é tão importante para a história do Brasil, e quais usinas hidrelétricas que utilizam as águas dessa bacia. Em seguida, você vai estar aqui, ó, relacionando as características dos rios perenes e temporários utilizados na legenda. Então, letra P, você vai estar usando aí para colocar rios perenes ou permanentes e o T para rios temporários. Possuem fluxo de água contínuo. É um rio perene ou é um rio temporário? Localizam-se nas águas mais secas do território, localizam-se nas áreas mais secas do território brasileiro. É um rio perene ou um rio temporário? Correm apenas no período de chuva. São os rios perenes ou são os rios temporários, que só acontecem aí em tempos de chuva? E nunca secam. São os rios perenes ou são os rios temporários? E, em seguida, a página 287, onde vocês estarão lendo esse pequeno texto aqui e respondendo. O texto acima refere-se a um fenômeno natural relacionado ao volume de água dos rios, chamados de erosão, assoreamento, cheia ou deslizamento. De acordo com a leitura, você tem como responder. O que são planícies de inundação? Que áreas são essas? Que limites de margem são esses aí? E que o volume aumenta? No 12º, você vai completar os quadros com as informações solicitadas. Rios de planície. Então, você vai dizer quais são as características e como podem ser utilizados. Onde ocorrem esses terrenos? E eles podem ser utilizados pelo quê? Rios de planalto. Quais são as características? Onde é que eles atravessam? E como eles podem ser utilizados? Como é que é utilizada aí para a geração de quê? Certinho? Vocês terão aí, deixa eu só colocar aqui para mostrar a vocês. Vocês terão aí 40 minutinhos para realizar essa atividade. Então, na página 284, 285 é a leitura do texto, 286 é a atividade e 287 é a atividade no livro 2 de Geografia. Então, são 9h04, vamos dizer 9 horas,
9h40, 45 a gente está voltando, tá certo? Então, façam a atividade, boa sorte e até mais. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp para mim, tá bom? Vamos lá? Pegando o livro para correção, onde nós tínhamos aí para vocês estarem, vou colocar 2 pessoas aqui para estar entrando. Nós tínhamos aqui o texto para você ler e depois responder o que estava se pedindo. Então, você iria... Aqui ele está falando sobre o Rio Nilo e o Amazonas. E você estaria respondendo aqui. Letra A. Indique a extensão de cada rio citado no texto. Tia, no texto não está dizendo a extensão do Rio Nilo. Mas, se você prestou atenção, viu que o rio Amazonas, ele possui 6.800 quilômetros de extensão. E o Rio Nilo, ele tem 60 quilômetros a mais, aí, a menos no caso, ele tem 60 quilômetros a mais do que o Rio Nilo, você iria fazer aqui uma continha. Pegar 6.850 menos os 60, para você estar fazendo aí, sabendo qual era a extensão do Rio Nilo. Então, não tinha aí a extensão do Rio Nilo, mas tinha a do Rio Amazonas. Onde o Rio Amazonas ele tem 60 quilômetros a mais. Então, o Rio Nilo ele tem 6.790 quilômetros e o Rio Amazonas 6.850 quilômetros. Na letra B, ele pergunta o que é a nascente de um rio. A nascente do rio é o ponto de origem do rio, é onde tudo começa, onde a água começa ali a estar brotando. Na letra C, ele fala, a nascente do rio Amazonas localiza-se na Cordilheira dos Andes. Quanto à altitude, ele situa-se ao nível do mar e justifique. Então, quando nós falamos que está ao nível do mar, ele está ali, o mar está próximo. Só que a nascente do rio Amazonas, ele está a 5.000 metros de altitude. Ou seja, ele está a 5.000 metros aí acima do nível do mar. Então, a resposta é não. E a nascente fica a cerca de 5.000 metros de altitude. E na letra D, pedi para você transcrever do texto informação sobre o volume de água que o Amazonas despeja no mar. Então, você estaria respondendo que o Amazonas despeja nada menos que 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Então, essas são as respostas aí da página 284. Em seguida, tínhamos a leitura da página 285 e para você responder a página 286, tá? Onde você estaria dizendo aqui o nome carinhoso do rio, que é Velho Chico. A nascente do Rio São Francisco é na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e sua foz é no Oceano. Está na divisa entre o Sergipe e Alagoas, onde joga suas águas aí no Oceano Atlântico. A área que ele ocupa de 640 mil quilômetros quadrados. Os estados que ele percorre: Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Sergipe e Alagoas. A sua importância para a economia do Nordeste, ele pergunta aí qual a importância que ele tem e qual a importância na história do Brasil. É importante na história do Brasil, pois foi através dela que os portugueses conseguiram entrar em seus navios para explorar a porção interior das terras. E a importância da economia da região Nordeste tem aí explorando as usinas hidrelétricas, a importância aí da agricultura, da irrigação, e as usinas hidrelétricas que usam as águas dessa bacia. Então, nós temos aí as usinas de Paulo Afonso, Sobradinho, Xingu, Três Marias, Itaparica, Mochotó, entre outras. Em seguida, no número 10, você estaria aí relacionando as características dos rios perenes, ou seja, aqueles rios em que a água passa o ano todo por ele. E os rios temporários são aqueles que estão ali somente na época da chuva, que com o tempo ele seca e passa o resto do ano seco. Então, possuem fluxo de água contínuo. Letra P. Localizam-se nas áreas mais secas do território brasileiro. Letra T. Correm apenas no período de chuva. Letra T. Nunca secam. A letra P, tá? Então, PTTP. Perene, temporário, temporário, perene. Certo? E em seguida, na página 287, você iria estar lendo aí esse pequeno texto e em seguida está respondendo. O texto acima refere-se a um fenômeno natural relacionado ao volume de água dos rios, chamado cheia. Letra B. O que são as planícies de inundação? Trata-se de uma área nos limites das margens dos rios para receber o volume de água que aumentam durante alguns períodos de fortes chuvas. E no número 12, você iria completar os 4 com as informações. Rios de planícies, rios de planalto. As características dos rios de planície é que eles correm em terrenos mais planos, sem quedas de água em seu curso. E eles podem ser utilizados para navegação, pesca e atividades de lazer. Já os rios de planaltos, as características é que eles atravessam terrenos irregulares e apresentam quedas de água. E como podem ser utilizados? A água represada é utilizada para geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Essas são as questões, são as respostas aqui da nossa atividade.